Aquele amigo que sorri para você está afiando a faca. Você não vê porque não aprendeu a ler os sinais. Você confia porque acha que todo mundo é como você. Mas enquanto você celebra suas vitórias na frente dele, ele está consumido por uma emoção que vaza em cada microexpressão, em cada elogio envenenado, em cada silêncio calculado. Inveja. E você é cego para isso. O inimigo mais perigoso não é aquele que grita. É aquele que bate nas suas costas enquanto planta a faca. É aquele que te parabeniza com palavras, mas te sabota com ações. É aquele que desaparece quando você vence e reaparece magicamente quando você cai. E você deixa essa pessoa circular livremente na sua vida porque não sabe identificar os sinais que ela está emitindo constantemente. A inveja é a emoção que não se esconde completamente. Ela vaza no canto da boca que sobe errado, no mas que cancela o elogio, no silêncio ensurdecedor quando você conquista algo, no entusiasmo excessivo quando você fracassa. O invejoso te avisa quem ele é toda vez que interage com você. Você só precisa aprender a língua dele. Quando você domina a leitura fria de comportamento, você para de ser vítima. Você identifica o traidor antes do ataque. Você corta o falso amigo antes da sabotagem. Você constrói círculo blindado, onde apenas os leais têm acesso. E finalmente para de ser apunhalado por quem você achava que estava do seu lado. A maioria vai fechar esse vídeo agora porque prefere viver na ilusão confortável de que todo mundo torce por eles. Se você tem coragem de ver a verdade feia sobre inveja e traição, deixe o seu like como sinal de que você está pronto para abrir os olhos. O primeiro sinal é brutal e invisível para quem não sabe o que procurar. Sinal número 1. A microexpressão do desprezo. Você acabou de contar uma boa notícia, conseguiu a promoção, fechou o negócio, conquistou algo importante. E aquele amigo que estava ao seu lado ouvindo, por meio segundo menos que um piscar de olhos, o lábio dele subiu apenas de um lado. Foi rápido, quase invisível, mas aconteceu. E você perdeu. Porque não estava prestando atenção. Porque estava ocupado demais contando sua vitória para perceber que acabou de ser julgado e condenado em silêncio. Essa assimetria facial é o sinal universal do desprezo. Neurociência comportamental confirmou. Paul Ekman passou décadas catalogando microexpressões e essa é a mais reveladora. O cérebro dele processou sua boa notícia como ameaça. Reagiu com repulsa antes que a parte racional pudesse colocar a máscara social. Por uma fração de segundo, o corpo confessou o que a boca ia mentir. Ele odeia o seu sucesso. Logo depois, vem o sorriso. Que legal, cara, parabéns. As palavras são certas. O tom é calibrado. Mas você já viu a verdade. O corpo não mente. O rosto não consegue esconder completamente o que o subconsciente sente. E o que ele sente é desgosto. Porque sua vitória é o espelho da derrota dele. Porque você conseguiu o que ele não conseguiu. Porque você está subindo e isso o faz se sentir parado. Você ignora o sinal porque quer acreditar na amizade. Porque seria desconfortável admitir que aquela pessoa perto de você está torcendo contra. Então você racionaliza. Deve ter sido impressão minha. Ele estava cansado. Estou sendo paranoico, mas não está. Seu subconsciente capturou o que sua mente consciente não quer aceitar. E 6 meses depois, quando ele te sabotar, você vai se perguntar por que não viu os sinais. Você viu. Você só escolheu ignorar. Aprenda agora a ler rostos. Quando você contar uma boa notícia, observe a primeira reação. Não as palavras que vêm depois. A primeira fração de segundo. Se os 2 cantos da boca sobem simetricamente, é alegria genuína. Se apenas um canto sobe, especialmente o esquerdo, é desprezo mascarado. Se a pessoa pisca muito rápido ou desvia o olhar, é desconforto. Se demorar mais de 2 segundos para reagir, está fabricando resposta falsa. Pare de contar suas vitórias para todo mundo. Você não precisa da aprovação de quem não está genuinamente feliz por você. Guarde as boas notícias. Compartilhe apenas com quem provou lealdade ao longo do tempo. Porque o invejoso usa sua alegria como combustível para a raiva dele. Quanto mais você brilha na frente dele, mais ele planeja como te apagar.
Esse sorriso quebrado é o primeiro aviso de que há uma faca sendo afiada. Sinal número 2. O elogio envenenado. Parabéns pela promoção, mas agora você não vai ter vida social, né? Você acabou de receber um soco disfarçado de abraço e sorriu, agradeceu, porque achou que era uma preocupação genuína. Mas não era. Era veneno embalado em papel de presente. O invejoso acabou de diminuir sua conquista para conseguir dormir à noite sem sentir que está perdendo a corrida da vida. Aprenda agora a detectar o padrão. O elogio envenenado sempre tem estrutura idêntica. Uma parte boa seguida de um mas que cancela tudo. Você está bonita, mas engordou um pouco. Que carro legal, mas o consumo deve ser alto. Ótimo resultado, mas foi sorte. Ele te dá uma mão e te bate com a outra. E faz isso sorrindo, como se estivesse sendo honesto e útil. Por que ele faz isso? Porque ele não aguenta a sua vitória sem contaminá-la com defeito. Sua conquista pura é insuportável para ele. Então ele precisa encontrar o lado ruim. Precisa plantar a dúvida. Precisa fazer você questionar se aquilo realmente vale a pena. Porque se você duvidar da sua própria vitória, ele volta a se sentir no mesmo nível que você. A inveja precisa equalizar para baixo, já que não consegue subir. Você cai nessa armadilha porque foi treinado a ser educado. Quando alguém adiciona um mas depois de elogiar, você ouve a segunda parte como conselho amigo. Ele está me alertando. Ele quer o meu bem. Mentira. Ele está sabotando. E a prova é simples. Se ele realmente se importasse, diria isso em outro momento, não segundos depois de você contar algo bom. O timing revela a intenção. Teste isso agora. Da próxima vez que alguém te elogiar e adicionar um mas, pare por um segundo. Olhe nos olhos da pessoa. Veja se há genuína preocupação ou se há aquele brilho de satisfação por ter encontrado a falha. Na maioria das vezes, você vai ver o segundo. E vai perceber que passou anos interpretando hostilidade como amizade. Como responder? Simples. Ignore a segunda parte. Quando ele disser, parabéns, mas agora você não vai ter tempo, você responde apenas, obrigado. E para. Não justifica. Não explica. Não entra no jogo dele. Você aceita o elogio e descarta o veneno. Ele vai ficar desconfortável porque a arma dele não funcionou. E vai pensar 2 vezes antes de tentar de novo. Corte quem usa essa técnica com frequência. Se a mesma pessoa sempre encontrar defeito nas suas conquistas, ela não é amiga. É uma sabotadora disfarçada. E quanto mais tempo você mantém essa pessoa perto, mais ela vai plantar sementes de dúvida que vão crescer como erva daninha na sua mente. Ele tenta furar o seu balão para não se sentir tão pequeno no chão. Sinal número 3. O silêncio ensurdecedor na vitória. Você conseguiu. Fechou o contrato. Ganhou o prêmio. Conquistou algo grande. Você posta nas redes sociais. Estranhos que mal te conhecem curtem e comentam. Conhecidos distantes mandam parabéns. A caixa de mensagens enche, mas tem uma pessoa que não aparece, aquele amigo próximo, aquele que estava sempre por perto. Silêncio absoluto. 0 curtida, 0 comentário, 0 mensagem. E você sente o frio na espinha, porque você acabou de descobrir quem ele realmente é. O silêncio é a forma mais alta de grito da inveja. Quando o invejoso não consegue fabricar um elogio falso, quando não consegue sequer fingir felicidade, ele faz a única coisa que resta. Desaparece. Ele se esconde, porque estar presente na sua vitória seria admitir a derrota dele. Seria olhar para o espelho e ver que você está avançando enquanto ele está parado. E isso dói demais. Você racionaliza. Ele deve estar ocupado. Talvez não viu. Vai me parabenizar pessoalmente. Mas ele não está ocupado. Ele viu. E não vai te parabenizar pessoalmente, porque ele não aguenta. A sua luz queima os olhos dele. Então ele apaga você da timeline. Marca como visualizado e segue em frente, esperando que você não perceba. Mas você percebeu. Compare isso com o que acontece quando você falha, quando você erra, quando você cai. Aí sim ele aparece. Imediatamente. Poxa, que pena, estou aqui se precisar. Ele surge como mágica.
porque a sua versão quebrada não o ameaça. Pelo contrário, ela o conforta. Ela prova que você não é invencível, que você também sangra, e isso o faz se sentir melhor consigo mesmo. A ausência de aplauso de quem está perto é prova de traição emocional. Você não precisa de mais evidência, não precisa confrontar, não precisa perguntar por que você não me parabenizou, porque ele vai mentir, vai inventar desculpa, vai fazer você se sentir culpado por cobrar. Você já tem a resposta. O silêncio confessou tudo. Anote mentalmente quem some quando você vence e observe se essas mesmas pessoas aparecem quando você perde. Se o padrão se confirmar, corte. Não com drama, não com discussão. Apenas afaste. Pare de compartilhar vitórias. Pare de contar planos. Pare de dar acesso. E quando ele perguntar por que você está distante, sorria e diga que está ocupado. Use o mesmo silêncio que ele usou contra você. Deixe o seu like se você já sentiu esse silêncio invejoso. Ele desaparece na sua luz, mas reaparece magicamente na sua sombra. Sinal número 4. A alegria excessiva na derrota. Você falhou. O negócio não fechou. O projeto fracassou. Você perdeu algo importante. E aquele amigo que sumiu quando você venceu, agora ele é o primeiro a aparecer. Poxa, que pena, cara. Eu estava preocupado com isso. Estou aqui se precisar. Ele oferece ombro, oferece conselhos, oferece presença. E você, fragilizado pela queda, aceita, porque acha que finalmente descobriu quem realmente se importa. Mas você não descobriu. Você caiu na armadilha. Preste atenção na energia dele. Ele parece genuinamente triste? Ou há algo estranho? Um brilho discreto nos olhos, um sorriso disfarçado de preocupação, uma animação sutil enquanto ele te consola. Ele está feliz. Feliz por você ter caído. Feliz por finalmente ter permissão para se sentir superior. Isso tem nome: Schadenfreude. Prazer na desgraça alheia. E o invejoso sente isso em doses industriais. Por que ele ama a sua versão quebrada? Porque ela não o ameaça. Quando você estava vencendo, ele tinha que lidar com a própria mediocridade. Tinha que confrontar o fato de que você estava avançando e ele estava parado. Mas agora que você caiu, a ordem natural foi restaurada. Vocês estão no mesmo nível de novo. Ou melhor, ele está acima porque você precisa dele. E isso o faz se sentir importante pela primeira vez em muito tempo. Ele não quer que você levante. Ele quer ser o eterno enfermeiro da sua ferida. Ele quer que você continue precisando dele. Porque se você se recuperar e voltar a subir, ele perde o papel dele. Perde a superioridade temporária. E volta a ser aquele que fica para trás, assistindo você conquistar. Então ele te consola, mas não te impulsiona. Ele te ouve, mas não te desafia. Ele concorda com todas as suas desculpas em vez de te acordar. Compare com o amigo real. O amigo real aparece na sua vitória e na sua derrota. Mas quando você cai, ele te puxa para cima. Ele te dá sermão. Ele te chama de idiota se você está se fazendo de vítima. Ele não fica confortável com a sua versão quebrada. Ele te empurra de volta para a luta, porque ele quer o melhor de você, não a versão inferior que faz ele se sentir bem consigo mesmo. Teste isso agora. Quando você passar por uma derrota, observe quem aparece. E mais importante, observe como eles agem. Quem te consola sem te desafiar está se alimentando da sua fraqueza. Quem te sacode e te manda levantar está do seu lado de verdade. Afaste os vampiros emocionais. Eles não são amigos, são parasitas que precisam que você esteja mal para se sentirem bem. E quanto mais você aceita o consolo envenenado deles, mais você perpetua a própria derrota. Ele quer ser o seu enfermeiro, nunca o seu parceiro. Sinal número 5. A imitação competitiva. Você compra um carro. 2 semanas depois, ele compra um melhor. Você começa a treinar. Ele se matricula na mesma academia e tenta levantar mais peso. Você posta uma foto de viagem. Ele viaja para o mesmo lugar e posta mais fotos. Você acha que é coincidência. Acha que ele te admira. Acha que vocês têm coisas em comum. Mas não é nada disso. Ele está competindo. E você nem sabia que estava em uma corrida.
O invejoso não tem identidade própria. Ele é um espelho distorcido. Ele olha para você e pensa: se eu tiver o que ele tem, serei o que ele é. Então ele copia, não por inspiração, por obsessão. Ele acredita que pode roubar seu poder roubando suas escolhas, que pode se tornar você comprando as mesmas coisas, fazendo as mesmas atividades, seguindo o mesmo caminho. Mas ele nunca será você, porque ele não está construindo nada próprio. Está apenas tentando vestir a sua pele. A diferença entre admiração e inveja é simples. Quem te admira se inspira em você, mas segue o próprio caminho. Ele vê o que você faz e pensa: isso me motiva a encontrar minha própria versão de sucesso. O invejoso vê o que você faz e pensa: eu vou fazer exatamente isso, mas melhor. Ele não quer aprender com você, quer te superar. E se não conseguir, quer pelo menos anular sua conquista fazendo a mesma coisa. Por que isso funciona para ele? Porque ele precisa provar para si mesmo e para os outros que você não é especial, que qualquer um pode fazer o que você faz. Então ele replica. E quando consegue resultado parecido ou melhor, ele usa isso como evidência de que você não merecia o aplauso. Eu também consegui, então não é grande coisa. Ele diminui sua conquista para inflar o próprio ego. Você sente o desconforto, mas não consegue nomear. Toda vez que você compartilha algo, ele se transforma em competição. Você conta que está lendo um livro, ele já leu 3 do mesmo autor. Você aprendeu uma habilidade nova, ele está se tornando especialista. Você comemora uma vitória pequena, ele comemora uma maior. É exaustivo, porque você não estava competindo, mas ele estava. Desde o início. Pare agora de compartilhar seus movimentos com esse tipo de pessoa. Se você percebe o padrão de imitação competitiva, corte o fluxo de informação. Não conte seus planos. Não mostre suas conquistas. Não compartilhe seus interesses. Deixa ele no vácuo. Quando ele não tiver mais o que copiar de você, vai ter que finalmente enfrentar o vazio da própria vida. E ou ele cria identidade própria, ou vai procurar outra vítima para imitar. Não confronte. Não acuse. Isso só vai gerar drama e ele vai negar. Você está sendo paranoico. Eu só gosto das mesmas coisas. Simplesmente afaste. E observe como, sem a sua referência constante, ele fica perdido. Porque ele não sabe quem é sem você como modelo. Ele tenta vestir a sua pele para ver se consegue o seu poder. Sinal número 6. O desencorajamento prudente. Você tem uma ideia ousada. Vai largar o emprego. Vai abrir o negócio. Vai fazer a mudança que sempre quis. Você está animado. Está pronto. E conta para aquele amigo esperando apoio. Ele olha para você com preocupação falsa e diz: cuidado, é muito arriscado. Isso não é para você. Seja realista. E você sente o entusiasmo esfriar, a dúvida começar e pensa: talvez ele esteja certo, talvez eu esteja sendo impulsivo. Você acabou de ser sabotado e aceitou como conselho amigo, porque ele embalou o veneno em papel de prudência. Ele não está te protegendo do fracasso. Ele está se protegendo de ver o seu sucesso, porque se você voar, ele fica sozinho no chão. E isso é insuportável para ele. O invejoso disfarça a própria covardia como sabedoria. Ele nunca teve coragem de arriscar, nunca teve estômago para sair da zona de conforto. Então ele olha para você, que está prestes a saltar, e projeta o próprio medo. Ele te diz para ser realista porque ele mesmo é medíocre. Ele te alerta sobre os riscos porque ele mesmo está preso em segurança que nunca gerou nada de significativo. Ele quer que você fique onde está porque, se você ficar, ele não se sente tão mal por estar parado. Observe o padrão. Ele nunca te encoraja, nunca diz: vai fundo. Nunca acredita nas suas ideias. Sempre encontra o problema. Sempre aponta o perigo. Sempre lista as razões pelas quais não vai dar certo. E quando você desiste, ele diz: eu te avisei, com satisfação mal disfarçada. Porque ele precisa que você fale para validar a própria inércia. Se você tentar e fracassar, ele pode dizer: viu, eu estava certo em não arriscar. Mas e se você tentar e vencer? Aí ele não tem desculpa. Aí fica provado que era possível, que ele poderia ter tentado também, que a segurança dele era prisão, não estratégia.
e isso dói demais. Então ele prefere te cortar as asas antes que você prove que voar era possível. Pare agora de pedir conselho para quem nunca fez nada. Se você quer abrir um negócio, não pergunte para o funcionário acomodado há 20 anos. Se quer viajar pelo mundo, não pergunte para quem nunca saiu da cidade natal. Se quer mudar de carreira, não pergunte para quem está preso no mesmo emprego por medo. Essas pessoas vão sempre te desencorajar. Não porque sabem mais, mas porque fizeram menos. Busque conselhos de quem já está onde você quer chegar, de quem arriscou e conquistou, de quem falhou, levantou e tentou de novo. Essas pessoas vão te alertar sobre os desafios reais, mas vão te encorajar a seguir. Porque elas sabem que o maior risco não é tentar e falhar. É nunca tentar e morrer com arrependimento. Ele planta a dúvida onde deveria plantar a fé. Sinal número 7. A fofoca diminutiva. Você não estava na sala quando aconteceu, mas aconteceu. Alguém mencionou seu nome, elogiou sua conquista, e aquele amigo que sorri na sua frente, ele respondeu: "Ah, ele conseguiu, mas foi sorte. Ele teve muita ajuda. O timing estava perfeito, qualquer um teria conseguido. Ele reescreveu sua história em tempo real, tirou seu mérito, reduziu seu esforço a acaso. E você só descobre meses depois, quando alguém comenta de passagem e você finalmente conecta os pontos. O invejoso é um relações públicas do seu fracasso. Ele trabalha ativamente para manchar sua reputação, não com mentiras óbvias, com meias-verdades que parecem razoáveis. Ele não diz que você é ruim, ele diz que você teve sorte. Ele não nega sua conquista, ele apenas adiciona asteriscos, condições, explicações alternativas que tiram o brilho. Porque se ele conseguir convencer os outros de que você não é tudo isso, ele se sente menos inferior. Por que ele faz isso pelas costas? Porque na sua frente, ele não tem coragem. Confronto direto exige força que ele não tem. Então, ele opera na sombra. Planta sementes de dúvida nas conversas casuais. Quando alguém te elogia, ele interfere sutilmente. Quando seu nome é mencionado positivamente, ele encontra forma de diminuir. E faz isso com o tom de quem está sendo objetivo, não invejoso. Não estou criticando, só estando sendo realista. Você descobre de formas indiretas. Alguém te trata diferente sem motivo aparente. Alguém faz comentário que só faria sentido se tivesse ouvido algo específico. Alguém hesita em te dar crédito como se duvidasse da sua capacidade. E quando você investiga, descobre a fonte. Aquele amigo próximo que estava plantando dúvidas sobre você enquanto fingia ser aliado. A matemática é cruel. Ele gasta mais energia tentando te derrubar do que construindo algo próprio. Porque é mais fácil destruir do que criar. É mais fácil apagar a luz do outro do que acender a própria. E quanto mais ele fala mal de você, mais ele se convence de que você não merece o sucesso que tem. É mecanismo de defesa psicológica. Se ele admitisse que você merece tudo que conquistou, teria que admitir que ele não está fazendo o suficiente. Identifique agora quem está espalhando essa narrativa. Observe padrões. Quem sempre encontra explicação alternativa para suas vitórias? Quem nunca te dá crédito total? Quem menciona seus fracassos passados quando alguém te elogia? Essa pessoa é a fonte. E quando você confirmar, corte sem aviso. Não confronte. Não discuta. Simplesmente afaste. E observe como a campanha difamatória perde força sem você alimentando a relação. Deixe suas ações falarem mais alto que as palavras dele. Continue conquistando. Continue crescendo. Continue provando através de resultados consistentes que não foi sorte, que não foi ajuda, que foi você. E, eventualmente, até os que ouviram a versão distorcida vão perceber quem estava mentindo. Se você identificou um invejoso, comente: "Eu vejo os sinais. Ele tenta manchar a sua reputação porque não consegue alcançar a sua altura." Sinal número 8. A sabotagem do tempo. Você bloqueou o dia para trabalhar no projeto importante. Fechou a porta. Desligou as distrações. Está focado. E o telefone toca. É ele. "Preciso falar com você. É urgente." Você atende e descobre que não era urgente. Era drama inventado
Era crise fabricada. Era conversa que poderia esperar. Mas agora você perdeu o foco, perdeu a hora, perdeu o momentum. E ele conseguiu o que queria: te tirar do caminho da vitória. O invejoso não suporta ver você produzindo, porque enquanto você está construindo, ele está estagnado. E essa diferença dói. Então ele cria interrupções, liga na hora errada, aparece sem avisar, inventa emergência, pede favor que consome tempo, não porque ele realmente precisa, mas porque, inconscientemente ou não, ele quer drenar a energia que você usaria para crescer. Observe o padrão. Quando você está ocupado, ele aparece. Quando você está de folga, ele some. Ele não respeita seus limites, não respeita seu tempo, porque no fundo ele não quer que você avance. Ele precisa que você fique no mesmo nível que ele. Precisa que você desperdice as mesmas horas que ele desperdiça. Porque se você usar o tempo com sabedoria enquanto ele joga fora, a distância entre vocês só aumenta. Você cede porque foi treinado a ser prestativo. Ele é meu amigo, precisa de mim. Mas presta atenção. Amigo real respeita seu tempo. Amigo real pergunta se é boa hora antes de desabafar. Amigo real entende que você tem prioridades. O sabotador ignora tudo isso. Ele acha que seu tempo está disponível sempre que ele precisar de validação, entretenimento ou plateia para os dramas dele. E o pior, ele faz isso enquanto reclama que não tem tempo para nada. Ele desperdiça horas em redes sociais, em conversas vazias, em distrações infinitas. Mas quando você está focado construindo algo, ele te interrompe. Porque ver você fazer o que ele não faz é insuportável. É espelho da própria preguiça. Então ele arrasta você para baixo. Se ele não vai subir, você também não vai. Proteja seu tempo agora. Defina blocos de trabalho sagrados. Quando você estiver nesses blocos, não atende telefone, não responde mensagem, não abre porta. Se alguém reclamar que você está inacessível, explique uma vez. Tem horários para trabalhar e horários para socializar. Se a pessoa não respeitar, corta. Porque quem não respeita seu tempo, não respeita você. Observe quem drena e quem energiza. Tem gente que em 15 minutos te deixa exausto. Tem gente que em 2 horas te deixa inspirado. Passe mais tempo com o segundo grupo, menos com o primeiro. Sua energia é finita. Seu tempo é finito. E você não tem obrigação de desperdiçar nenhum dos dois com quem não está contribuindo para a sua trajetória. Ele joga areia na sua engrenagem para que você pare de rodar. A técnica da pedra cinza. Você identificou o invejoso, confirmou os sinais. Agora você quer confrontar, quer jogar a verdade na cara dele. Quer dizer, eu sei o que você está fazendo, mas não faça isso, porque confronto direto alimenta o drama que ele ama, dá a atenção que ele busca e transforma você em vilão da história que ele vai contar para os outros. Existe forma mais inteligente de se proteger, a técnica da pedra cinza. A pedra cinza não chama a atenção. Ela é opaca, sem brilho, desinteressante. Ela está ali, mas ninguém olha 2 vezes. É exatamente isso que você precisa se tornar na presença do invejoso. Chato, previsível, sem novidades. Quando ele perguntar como você está, responda: bem. Quando ele perguntar o que você está fazendo, responda: nada demais. Quando ele tentar arrancar informação, dê respostas monossilábicas que não levam a lugar nenhum. Você para de compartilhar vitórias. Para de contar planos. Para de mostrar entusiasmo. Na frente dele você vira a versão mais entediante possível de si mesmo. Ele pergunta sobre o trabalho? Tá indo? Ele pergunta sobre projetos? Nada de novo. Ele tenta puxar conversa animada? Você responde educadamente, mas sem energia, sem dar gancho para ele continuar. Por que isso funciona? Porque o invejoso se alimenta do seu brilho. Ele precisa ver você conquistar para sentir inveja. Precisa saber que você está crescendo para sentir ameaça. Se você não dá combustível, a inveja perde força. Ele não consegue invejar o que não vê. Não consegue sabotar o que não conhece. Então ele perde interesse e vai procurar outra vítima que ainda está ingênua o suficiente para compartilhar tudo. Você não está mentindo. Não está fingindo fracasso.
Está apenas retendo informação, guardando as conquistas para você, celebrando com quem realmente importa, não com quem está torcendo contra, e continuando a construir em silêncio, porque o verdadeiro poder não precisa de anúncio. Ele se revela sozinho quando já está consolidado demais para ser sabotado. A técnica da pedra cinza exige disciplina, porque você quer compartilhar, quer ser validado, quer que os outros saibam que você está vencendo. Mas essa necessidade de validação externa é a fraqueza que o invejoso explora. Então você aprende a validar a si mesmo, a comemorar internamente, a encontrar satisfação na jornada, não na reação dos outros. Aplique isso agora. Com pessoas que você identificou como invejosas, vire pedra cinza. Seja educado, mas sem profundidade. Seja presente, mas sem engajamento real. E observe como, em semanas, essas pessoas param de te procurar. Porque você não está mais alimentando o que elas buscam. E quando elas saírem da sua vida, você vai perceber quanto espaço mental elas ocupavam. Ele se camufla na mediocridade para despistar o predador. O teste da boa notícia. Você tem suspeitas, mas não tem certeza. Aquele amigo parece falso, mas você não consegue provar. Então você decide testar. E existe um teste simples que revela a alma em segundos. A boa notícia falsa. Você inventa uma conquista grande. Fui promovido. Ganhei um prêmio. Fechei um contrato enorme. E solta no grupo. Depois, observa quem comemora e quem engasga. O leal brilha junto. Os olhos dele acendem. O sorriso é genuíno. Ele te abraça, te parabeniza, faz perguntas entusiasmadas. Ele quer saber detalhes porque está feliz de verdade. A alegria dele é reflexo da sua, porque amigo real não compete. Ele vê sua vitória como vitória compartilhada, como prova de que é possível vencer, e isso o inspira, não o ameaça. O invejoso falha no teste imediatamente. Você solta a notícia e vê a microexpressão, o queixo que aperta, o olhar que desvia, o sorriso forçado que não chega nos olhos. Ele demora para responder. Quando responde, é genérico. Legal, que bom, e rapidamente muda de assunto. Ou pior, encontra forma de diminuir. Ah, mas você vai ter mais responsabilidade agora, né? Ele não consegue celebrar, porque a sua vitória inventada já machucou o ego dele. Você aplica esse teste em conversas casuais. Não precisa ser mentira elaborada. Pode ser algo pequeno, mas positivo. Estou pensando em comprar um carro novo. Estou planejando uma viagem. Observe a reação. Quem se anima com você é aliado. Quem encontra problema, risco, defeito, sabotador. E agora você sabe exatamente quem é quem. A beleza desse teste é que ele não tem custo. Você não está realmente se expondo. Está jogando isca. E os peixes mordem. O invejoso não consegue esconder a reação instintiva. Mesmo que ele tente disfarçar depois, o primeiro segundo já confessou tudo. E você capturou, arquivou mentalmente. E agora sabe que essa pessoa nunca vai ter acesso às suas vitórias reais. Depois de aplicar o teste, corrija discretamente. Ah, na verdade não deu certo. Foi mal, informação errada. Você neutraliza a mentira sem criar drama. Mas a informação que você coletou permanece. Você mapeou o terreno, identificou aliados e inimigos, e agora pode navegar com precisão. Use esse teste periodicamente, principalmente quando entrar gente nova no círculo, ou quando sentir energia estranha de alguém que já está próximo. Joga a isca, observa a mordida e decide o nível de acesso que essa pessoa merece, porque não dá para confiar em todo mundo, mas dá para testar todo mundo. Inscreva-se para aprender a se defender de ataques invisíveis. Ele usa a alegria como isca para pescar a falsidade. A proteção energética. Você posta cada conquista, cada plano, cada movimento. Você acha que está compartilhando alegria, celebrando vitórias, sendo transparente. Mas o que você está fazendo é se expor a ataques invisíveis. Porque inveja não é só emoção, é energia direcionada, é intenção negativa focada no seu fracasso. E quanto mais você se expõe, mais alvos você oferece.
O olho gordo existe, não como magia, mas como força psicológica real. Quando alguém olha para sua vida com desejo destrutivo, com vontade genuína de ver você cair, isso cria pressão. Você sente, você carrega, você acorda com peso inexplicável, com sensação de que algo está errado sem saber o quê, porque está sendo mirado por intenções tóxicas de pessoas que fingem estar do seu lado. Você é seu próprio inimigo nessa história, porque você entrega as coordenadas, você mostra onde está o ouro, você posta o carro novo, o relacionamento feliz, o negócio crescendo. E cada post é um convite para a inveja. Cada foto de sucesso é um alvo pintado nas suas costas. Você acha que está inspirando, mas está alimentando vampiros emocionais que consomem sua energia à distância. Pare agora de compartilhar sua vida como se fosse série de TV. Fecha a boca. Apaga metade dos posts. Deixa de contar seus planos antes de executar. Porque o que ninguém sabe, ninguém inveja. O que ninguém vê, ninguém sabota. Você constrói em silêncio. Comemora em privado. Mostra resultado apenas quando já está consolidado demais para ser atacado. Construa um bunker ao redor dos seus sonhos. Não conta para a colega de trabalho que está pensando em sair. Não posta que está treinando para a maratona antes de correr. Não anuncia que está escrevendo livro antes de publicar. Você guarda, protege, incuba e revela apenas quando está pronto para defender o que criou. Isso não é paranoia, é estratégia. Grandes construtores trabalham em segredo. Empresas não anunciam produtos antes do lançamento. Militares não revelam planos antes da operação, porque informação prematura é vulnerabilidade. E você não pode se dar ao luxo de ser vulnerável quando está cercado de gente que torce contra. Observe quanto da sua energia é drenada pela necessidade de validação externa. Você precisa que os outros saibam, precisa de like, precisa de comentário elogioso. Essa dependência é porta aberta para a inveja. Então você aprende a se validar internamente, a sentir satisfação na conquista privada, a construir para si, não para a plateia. Ele opera no escuro, onde a inveja não consegue mirar. A vitória final. Você identificou os invejosos, aplicou os testes, mapeou os inimigos disfarçados de amigos, e agora quer vingança, quer expor, quer destruir. Quer fazer eles pagarem por cada sorriso falso, cada sabotagem silenciosa, cada faca escondida. Mas não faça isso, porque a melhor vingança não é o ataque, é a indiferença. É subir tão alto que eles viram formigas no chão. Você não odeia o invejoso. Você sente pena, porque percebe que inveja é veneno que a pessoa bebe esperando que você morra. Ela se mata devagar enquanto você cresce. Ela consome energia odiando enquanto você constrói. Ela fica presa comparando a vida dela com a sua enquanto você nem lembra que ela existe. Quem está perdendo nessa história? Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Então você não se rebaixa, não entra em guerra pública, não alimenta o drama que o invejoso quer. Você simplesmente se afasta, silenciosamente, sem explicação, sem confronto. Você corta acesso e continua subindo. Porque enquanto ele está gastando energia tentando te derrubar, você está gastando energia construindo altura. A vitória real é a felicidade intocável. É chegar num ponto onde a opinião dele não importa, onde a inveja dele não te afeta, onde você está tão confortável com suas conquistas que não precisa de validação de quem torce contra. Você constrói uma vida tão sólida que os ataques dele ricocheteiam sem causar dano, porque você não está mais no nível onde ele pode alcançar. E do topo, o barulho dos invejosos vira sussurro. Você olha para baixo e vê aquelas pessoas ainda presas nos mesmos lugares, ainda consumidas pelas mesmas emoções destrutivas, ainda perdendo tempo com inveja enquanto podiam estar construindo algo próprio. E você não sente raiva, sente tristeza, porque eles escolheram ser espectadores amargos em vez de protagonistas das próprias histórias. Você segue, sem ódio, sem peso, sem a necessidade de provar nada para quem não importa. Você cerca-se apenas dos que celebram suas vitórias genuinamente.
E quando alguém novo tenta entrar no círculo, você já sabe os sinais. Você testa, observa e filtra. Porque agora você não é mais a vítima ingênua. É o guardião da própria paz. E do topo, o barulho dos invejosos não passa de sussurro. Você acabou de aprender a ler 8 sinais de inveja que passavam despercebidos. A microexpressão do desprezo, o elogio envenenado, o silêncio na vitória, a alegria na derrota, a imitação competitiva, o desencorajamento prudente, a fofoca diminutiva, a sabotagem do tempo. E aprendeu as defesas, a técnica da pedra cinza, o teste da boa notícia, a proteção energética. Agora não existe mais desculpa para ser cego. Você sabe que aquele amigo que sempre encontra defeito nas suas conquistas é sabotador. Você sabe que quem some quando você vence e aparece quando você perde é vampiro emocional. Você sabe que quem copia tudo que você faz está competindo, não admirando. E você sabe que precisa cortar essas pessoas antes que elas causem mais dano. Se você chegou até aqui sem pular, você faz parte da minoria que encara a realidade desconfortável de frente. Respeito. Mas informação sem ação é entretenimento. E você não está aqui para se entreter, está aqui para se blindar. Escreva nos comentários: eu vejo os sinais. Não é frase motivacional. É declaração de que você não vai mais ser vítima de inveja disfarçada de amizade. Quando você declara publicamente, você cria compromisso que te força a agir. A guerra contra falsos amigos não termina aqui. Assista ao próximo vídeo agora para aprender a próxima camada de defesa. Não deixe para depois. Depois é desculpa de quem continua sendo sabotado. Abra os olhos, leia os sinais, proteja o círculo.